O tema da mensagem de hoje é obediência que gera restituição. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 1 diz assim: falou Eliseu àquela mulher cujo filho ela restaurara a vida. Ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puseres, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazim, moço do homem de Deus, dizendo: conta, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara o morto, e eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazim: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze-me restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, tempo de restituição, Senhor, de restauração, tempo de ter de volta tudo aquilo que nos foi tirado quando estávamos em obediência, Senhor. Desejamos, Senhor, de volta tudo aquilo que lhe foi furtado, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi, Senhor, tomado, tudo aquilo, Senhor, que foi de maneira inesperada, ou talvez como não imaginávamos que deveria ser. Restitui nesta noite, Senhor, a paz, restitui as finanças, restitui, Senhor, a saúde, restitui o gozo no lar, restitui a unidade familiar, restitui, Senhor, a fé, restitui, Senhor amado, em nome de Jesus, a tua igreja, que hoje ouve a tua voz e espera o mover da tua palavra, em nome de Jesus. Esta palavra fala de uma mulher, amado, que por obediência à voz de um homem de Deus, ela tomou uma atitude muito séria. A palavra do Senhor veio a Eliseu dizendo assim: olha, Deus chamou a fome, e haverá fome na terra de Israel por 7 anos. Essa mulher, ao decorrer da mensagem, você vai entender melhor. Mas essa era aquela que o profeta Eliseu ressuscita o filho dela. E ela então faz uma casa, um quartinho para ele, como uma oferta. Ela faz uma oferta, trazendo na cidade aquele quarto, para quando ele viesse para a cidade, ele tinha uma cama, um lugar onde ele repousar e tinha um alimento. Esta era uma oferta de gratidão desta mulher para o homem de Deus. E a Bíblia diz que no momento mais difícil, o filho desta mulher morre, e Eliseu vai e ressuscita esse filho. Eliseu tinha um carinho especial por ela. Tinha, sabe, um carinho de gratidão, porque ela servia a ele, não só servia a ele, como servia a Deus, mas em especial ela fazia questão de servir ao profeta, porque ela tinha certeza que o profeta era a parte visível de Deus. Se ela tratasse bem ao profeta, era como se ela estivesse fazendo algo, para Deus. Se fosse nos dias de hoje, ela estivesse fazendo algo para o próprio Jesus Cristo. Quando nós tratamos a obra de Deus, quando nós tratamos bem os homens e as mulheres de Deus, a Bíblia diz que esta mulher viveu uma restituição de tudo que havia perdido, porque Deus moveu o rei daquela terra para que pudesse abençoar. Eu quero dizer, meu amado, que hoje, em nome de Jesus, o Senhor começa essa mesma restituição em sua vida. Amém? Por que esta sunamita deveria ser restituída? Porque ela tinha uma oferta no altar. Segundo Reis 4:8 diz: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Passamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Essa sunamita, amado,
A Bíblia diz que ela fez um quarto para o profeta, e depois que teve o seu filho ressurreto, ela ficou cada vez mais grata a Deus e a Cristo. Ela tinha algo diante de Deus. Eu quero te dizer que todo jejum, toda oração, toda oferta no altar, tudo aquilo que você faz de bom para a obra de Deus, para pessoas de Deus, sabe, para o teu próximo, ainda que ele não seja de Deus, é uma oferta que está no altar do Senhor. E essa oferta Deus vai, no momento certo, Ele vai pesar essa oferta. Toda vez que nós procuramos fazer algo para alguém, para o nosso próximo, sem mesmo ficar com a intenção, olha, eu vou fazer porque lá na frente eu vou ser retribuído. Meu amado, se você for retribuído, a sua oferta não está mais no altar, porque houve uma compensação daquilo que você fez. Mas quando você faz voluntariamente, não precisa ficar preocupado se a pessoa vai agradecer ou não, se um dia essa pessoa vai reconhecer ou não. Mesmo que você não saiba, Deus tem isso como oferta no altar, algo que você ofertou voluntariamente. Talvez você diga, pastor, mas como o texto diz, esta mulher era rica, e pelo fato dela ser rica, era muito fácil ela construir, né? Fez lá, chamou um pedreiro e fez um quarto lá para o profeta. Seria muito fácil, eu também concordo. Mas eu também concordo que uma pessoa rica não quer ninguém estranho na tua casa. Ela talvez faria em qualquer ponto, compraria um terreninho na cidade e faria para o profeta. Não, ela fez na casa dela, na parte de cima. Ou seja, o profeta tinha que passar por dentro da casa dela, para quando ele estivesse lá, fosse o quarto aonde ele poderia repousar. Ela poderia dizer, olha, pega aquele quartinho do fundo, onde tem bagunça, onde a gente guarda a ferramenta, dá uma garibada lá, passa um cal lá e põe o profeta lá. Não, ela quis fazer novo. Quando nós fazemos algo para Deus, para a obra de Deus, aquilo que está no nosso coração, Deus tem isso como oferta no seu altar. E no dia da tribulação, Deus vai olhar para você e vai dizer, você tem crédito comigo. Amém? Malaquias 3,16 diz assim, construímos um memorial diante de Deus, e Ele não se esquecerá jamais disso. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, para a obra de Deus em especial, Deus jamais vai se esquecer, amado. É por isso que nós devemos ser obedientes, é por isso que nós devemos ser fiéis, porque a fidelidade gera restituição, a fidelidade traz bênção, a fidelidade, ela traz, renovo, a fidelidade faz com que você esqueça do que fez, mas Deus jamais vai esquecer do que você tem feito na obra dele. Amém? É por isso que na hora de abençoar, abençoe. Se você prometeu que vai orar por alguém, ore. Tem gente que só é educada, irmão, pode deixar, estou orando por você. Mentira, nem lembra na hora de orar. Quando você disse que ia fazer, você fez uma aliança com a pessoa, e se você fez, cumpra esta aliança, pois estarás quebrando se assim não quiser. Se você não quer, não prometa. Amém? Mas tudo aquilo que nós fazemos voluntariamente, Deus traz a restituição. Aquela mulher, ela soube viver o momento da crise debaixo da palavra. Ou seja, havia uma palavra liberada para ela, e ela pegou aquela palavra porque ela sabia que ele era homem de Deus e viveu a palavra. Segundo Reis 8:1 diz assim, o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Preste atenção. Deus, ele tem algumas estratégias para as nossas vidas, e essas estratégias são para mudanças. Às vezes nós imaginamos que algumas coisas que acontecem conosco é obra do diabo, e não é, meu irmão. Tem coisas que é obra de Deus. Deus falou assim, olha, diga a esta mulher, a quem você tem um carinho por ela, a quem você tem, um certo agradecimento por ela, e ela merece isso, que eu vou chamar a fome para este lugar por 7 anos. Diga para ela pegar todos da sua casa. Essa mulher era uma mulher rica. Pegue todos da sua casa, deixa tudo para trás e vai para a terra dos filisteus. A terra dos filisteus era a terra dos inimigos de Israel.
Vá para lá e fique 7 anos. Quando você voltar, fique em paz, que o que é seu, Deus vai te devolver. Baseado numa palavra, numa promessa. Essa mulher abandonou tudo, deixou a sua casa, deixou os seus bens, deixou os seus posses, inclusive o quartinho do profeta, e foi embora. Ouviu a palavra, colocou no coração, pôs em prática. E a Bíblia diz, amado, que Deus honra quando nós fazemos algo por fé. Mas Deus também não pode honrar quando nós fazemos por dúvida. Ou quando alguém tem fé, ficamos rodeando em volta e dizemos: imagina, isso é besteira. Fé é algo que não se discute. A Bíblia também diz que Deus mandou Elias para a torrente de Querite, e depois mandou para Sarepta. A Bíblia também fala que Deus mandou Davi para o deserto. E às vezes nós imaginamos que é o diabo que está fazendo isso. Não foi o diabo que mandou aquela mulher sair da tua casa, foi Deus. Nós precisamos aprender a viver assim. Viver ouvindo a palavra de Deus, crendo, colocando no nosso coração. Porque se nós estamos na igreja do Senhor, estamos vivendo a promessa de Deus, e a palavra vem e não traz mudança e não traz transformação, o que nós estamos fazendo aqui? Perdendo o nosso tempo. Sabe, igreja? Precisamos aprender a viver bem em meio à guerra, sabendo que mesmo em meio à guerra, Deus nos restituirá. Falamos tantas vezes de bênção, de milagre, mas quando Deus nos manda para o deserto, achamos que alguma coisa tem de errado com Deus, com a igreja ou conosco mesmo. Não tem nada de errado. Às vezes Deus te manda no deserto, porque deserto é faculdade de crente. Deserto é lugar que o crente aprende a descer. Deserto é lugar que crente aprende a se converter. Deserto é lugar que crente aprende a orar, a jejuar. Deserto é lugar, amado, que quando você ora, fala com Deus, a impressão que você tem é que Ele não está te ouvindo, você não sente mais nada, e neste momento Deus está te aproximando cada vez mais. Deserto é lugar que nós temos contato direto com Deus, mesmo que você não perceba. Glória a Deus. Amém? Nada está errado. É o tempo de Deus. E como sair como aquela sunamita saiu? Como abandonar tudo? Como compreender, pastor, o tempo de Deus? Sabe, amado? Isso é uma oferta de submissão, de ouvir, de entender, de aprender. Sabe, é isso que agrada a Deus, é isso que nos restitui. Deus sabe o que precisa ser restituído na tua vida. Deus sabe o que precisa ser mudado na tua vida. Deus sabe o que precisa ser, sabe, feito de novo na tua vida. Você não precisa falar. Mas quando nós andamos em obediência, a cada dia de obediência, são meses de restituição por toda a sua vida. Você pode não ver hoje, não ver amanhã, mas Deus está preparando um novo tempo para a tua casa. Amém? Infelizmente, aqueles que são murmuradores, a Bíblia diz que eles morrem no deserto. Porque quem murmura fica lá no deserto. Se você olhar no livro de Êxodo, quando eles estão passando a fase do deserto, todos os murmuradores ficaram lá, morreram, não viram a terra prometida. Mas havia uma promessa para eles também. Mas quem murmura está falando mal do próprio Deus. Eles achavam que eles estavam falando mal de Moisés. Moisés não era Deus. A palavra não era de Moisés, a palavra era de Deus. A promessa não era de Moisés, a promessa era de Deus. E aqueles que murmuraram morreram no deserto e não viram o tempo da restauração nem da restituição. Amém, meu amado? Quando você tiver vontade de murmurar, cala-te. Diga: Senhor, a minha vontade de murmurar, de xingar, chutar o pau da barraca, jogar tudo para cima, mas eis-me aqui. Nenhum dos seus planos são frustrados, e você vai ver Deus agir na tua vida. Amém, meu amado? Não tem dias que dá vontade de jogar tudo para cima, subir, desaparecer, deixar nem endereço. Mas tem um agravante: você pode ir lá no Japão, você vai estar em terra estranha, um povo falando estranho, e o seu problema continua sendo o mesmo. Você carrega ele contigo, sim ou não? Carregamos. Então o negócio é você enfrentar e lutar. Amém? Seguindo, ela lutou pela restituição. Segundo Reis 8:3. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Repita comigo: não fazemos hora extra
somos homens de guerra. Preste atenção, a tribulação quando chegar na tua vida, não fique pensando que você está passando a mais do que você suporta, não. Porque ninguém faz hora extra na tribulação. Amém? Você é homem de guerra. O Senhor nunca te disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria contigo. Aquela mulher volta 7 anos depois, né? E ela veio clamar pela sua restituição. Imagina, o país entra numa fome, numa escassez terrível, numa guerra financeira terrível. Aquela mulher deixa tudo, e naquela época, aqueles que abandonavam a terra, quando a terra estava passando por crise ou por guerra, quando voltasse, além de perder tudo que tinha, perdia a cabeça. Mas aquela mulher, ela não foi por imposição de ninguém. Ela não saiu do teu lugar e não abandonou tudo, porque qualquer pessoa disse, nem mesmo o rei. Ela ouviu a palavra de Deus, porque Deus disse assim: olha, pela tua fidelidade, você não merece perder tudo que você tem. Porque se ela continuasse na terra, por mais rica que ela fosse, a fome chegou, a miséria chegou. O que ela faria? Para manter o seu padrão de vida, ela iria gastar muito mais, sim ou não? Ou seja, ao cabo de 7 anos, ela poderia perder tudo, ou talvez não ter o mesmo padrão que o profeta Eliseu quando a conheceu. Eliseu estava morrendo, mas ele queria deixar, sabe, um legado. E o legado era: confia no Senhor, mesmo que as coisas parecem impossíveis, continua confiando, porque Deus trará a restauração e a restituição. Esta mulher volta, amado. Ela poderia voltar e procurar o profeta não estava mais lá. Ela foi procurar o rei da cidade. E você vai entender o que isso significa. Aquela mulher recebeu uma palavra profética, mas quando o prazo passou, não foi a homens que ela foi procurar. Preste atenção, nós seremos restituídos quando nos apresentarmos ao diabo o poder da nossa luta e da nossa resistência. Quando você se apresentar ao seu inimigo, ao seu oposto, e dizer: olha, esta é a minha luta, esta é a minha resistência, esta é a minha força, porque eu estou firmado no Senhor. Eu estou aqui por uma palavra do Senhor, por uma promessa do Senhor. E diabo nenhum, amado, problema, adversidade alguma pode impedir a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Você vai bater na porta e essa porta vai se abrir. Amém? Sabe por quê? Porque quando ela chegou lá para reclamar do rei, dizendo: rei, eu vim aqui após 7 anos porque eu quero restituição de tudo que é meu. Pensou você não declarar imposto de renda e você chegar lá na Receita Federal e falar: escuta, tem 7 anos que eu não declaro imposto de renda, mas eu vim aqui receber a minha restituição. Detalhe, eu quero tudo uma vez e vamos logo. É possível? Aquela mulher, amada, ela foi ao rei pedir a restituição de algo que ela não contribuiu, no tempo que ela ficou ausente. Mas Deus, até na hora de te restituir, Ele vai preparar o Geazi na tua vida. Seguindo, Deus colocará um Geazi a teu favor. Segundo Reis 8,5 diz: ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O rei estava conversando com Geazi, servo de Eliseu, estava dizendo: escuta, eu vim dizer que o profeta Eliseu foi um grande homem e fez grandes obras. E o rei ficou muito encantado com aquilo. Será que é coincidência? 7 anos depois, no dia que a mulher volta, a mulher encontra alguém falando dela e da causa dela para o rei, ao qual ela iria pedir a restituição. Amado, nós não trabalhamos com coincidência. Isso chama cristocidência. É o Senhor que está na frente, é Ele que está na obra. Geazi estava falando com o rei sobre a história daquela mulher. No tempo do deserto, Deus começa a agir. Enquanto ela estava 7 anos longe da sua terra natal, cumprindo uma promessa, obedecendo a ordem de Deus. Talvez ela deixou seus amigos, seus parentes todos lá, mas ela estava ouvindo a voz de Deus. Ela estava num tempo deserto, amado.
Eu quero que hoje você tome posse disso, sabe? Deus está preparando um Geazim para a tua vida, para interceder por você, para contar a tua história ao rei, e o rei vai mudar a sua história, sabe? Nada está parado, nada está inerte, a tua restituição virá, tenha certeza disso. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto aquela mulher estava chegando, quem estava lá contando para o rei a história de tudo que aconteceu, e até dela mesma, falou do filho dela que Eliseu ressuscitou, e depois disse: olha, sabe, rei, 7 anos de fome, Eliseu previu, Deus falou com Eliseu. Eliseu tinha um carinho por essa mulher muito grande, por essa família, e essa mulher foi embora, já faz 7 anos, ela está para voltar. E quando ele estava contando a história, quem que entra no palácio dizendo: ó rei, estou de volta querendo o que é meu, eu sei que eu serei restituída. Qualquer rei mandaria matar esta mulher, dizendo que ela não era digna, porque no momento que a terra mais precisou, ela estava fora, era alguém que tinha bens e que poderia ajudar o governo da época. Não, ela deixou tudo, ela trancou tudo e foi embora. Detalhe, ela deixou todos os seus animais. Amém? Todos os seus animais. Ah, mas ela deixou alguém cuidando. Não, Eliseu não falou isso. Eliseu diz: pegue a tua família e todos os seus e leve com você. Sabe o que aconteceu? Esta mulher volta, seguindo os milagres de Deus na tua vida, serão o teu cartão de visita. Segundo Reis 8:5. Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei naquela época, ele se espantou com todas as obras que Eliseu havia feito, principalmente na vida daquela mulher. Meu irmão, creia que quando a unção de Deus vier às nossas vidas, todas as portas já estão abertas. Glória a Deus. Foi uma palavra ministrada neste ministério, no começo deste ano, que as portas já estão abertas. Lembra disso? Nós só precisamos receber a porta. Foi o que eu disse para Tati. Eu falei: Tati, aquela porta lá não era a porta. Se essa ainda não for, Deus fará ser. Sabe por quê? Porque Deus separou as melhores coisas para os teus filhos que andam em obediência. A obra de Deus, amado, mudou o coração daquele rei. O rei achou graça naquela mulher, como a Bíblia diz que outros reis acharam graça em Neemias. A Bíblia também fala que Faraó ouviu a história de José, o rei Assuero ouviu a história de Esther e de Mordecai, e os homens da terra verão a tua história. Enquanto ele falava, enquanto ele estava contando a história, aquela mulher entra e ele diz: rei, por acaso a história que eu estou contando é desta mulher, e esse aí é o filho dela que estava morto e Eliseu ressuscitou. Meu irmão, enquanto você contar a tua história para alguém, Deus mudará o foco, vai mudar tudo, porque assim nós devemos crer. Glória a Deus. Mas não conta a sua história de derrota, conta a tua história de promessa. Olha, Deus me prometeu isso, eu estou estudando porque eu vou ser aquilo, eu estou trabalhando, me formando, me esforçando para conseguir determinada coisa. E fale, sabe, com toda autoridade: Deus vai me abençoar. Ainda que você tenha alguém do seu lado dizendo: ah, mas será? Está tudo tão difícil, está tudo, sabe, tão complicado. Continue perseverante, porque na tua palavra tem ordem, tem poder. Glória a Deus. Toda palavra que sai do altar é para a tua vida, e se você não receber, você a perde, amado. Amém? Já aconteceu de eu pregar palavras que eu preguei há 2, 3 anos atrás, mas Deus falou numa outra dimensão. O que Deus fala para ti hoje é para você buscar isso hoje. Aquilo que te tomaram, aquilo que lhe roubaram, aquilo que você tem por perdido, fique em paz. O que Deus vai restituir na tua vida é muito mais. Às vezes nós perdemos algumas coisas na vida por falta de fidelidade. Nós somos fiéis em algumas coisas, em outras nós pensamos assim: ah, mas Deus entende coisa nenhuma. Sabe? Porque a obra de Deus é 8 ou 80, não tem meio termo. Não é verdade? Se o teu corpo necessita de água, você pode ficar dando refrigerante para ele? Mas o refrigerante tem uma parte de água, suco tem uma parte de água. Água é
água. Não adianta a gente querer entregar aquilo que não é. Quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos para adorar. A gente não vem para picar cartão e dizer: nossa, eu não vou domingo, o pastor vai ficar ligando na minha casa perguntando o que está acontecendo comigo. Nós precisamos ir na casa do Senhor porque nós amamos o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, amado? Aquela mulher, ela poderia não ter feito nada com o profeta. Ela não tinha obrigação. Mas ela sentiu porque Deus tocou no seu coração. E ela tinha esta oferta diante do altar do Senhor. Abençoou o profeta, um homem de Deus. E Deus a restituiu. Amém, meu irmão? O teu testemunho, todos verão a obra e a restituição que Deus fará acontecer. Seguindo, Deus te restituirá por cada dia de perda que você passa, que você possa ter vivido. Segundo Reis 8,6 diz assim: então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Sabe o que o rei fez? Ele diz assim: tudo que é dela. Chamou o oficial e disse: a plantação, os animais que nesses 7 anos se multiplicaram, faça uma conta de tudo e devolve a ela. Porque ela ouviu a palavra de um homem de Deus, ela ouviu a palavra de Deus, e ela foi obediente, quando todos nesta hora poderiam dizer: não vou deixar meus bens aqui, sabe, para o governo pegar, vai vir fome, vai vir miséria, vão saquear a minha terra. Amado, ela não carpiu, ela não cuidou dos animais, ela não deixou comida para esses animais, ela simplesmente fechou tudo, e quando ela voltou, ela tinha tudo em dobro, porque quando nós confiamos no Senhor, Deus não nos deixa envergonhar. Você pode passar por uma peleja, mas a guerra você não vai perder não. Você pode perder uma batalha, mas a guerra é do Senhor. Chegou a hora da restituição, amado. Tudo aconteceu como se nada tivesse acontecido. O rei manda lhe restituir tudo que ela perdeu, desde o dia que ela saiu de casa. Sabe? Para ela, foi como se os 7 anos não tivesse acontecido, como se a terra tivesse produzido tudo normalmente, porque enquanto você obedece, Deus trabalha. Glória a Deus. E quando nós falamos de obediência, nós falamos em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Eu não posso achar que eu vou obedecer só aquilo que me apraz, só aquilo que me agrada, só aquilo que eu acho que é certo. Quando falo em obediência, eu tenho que obedecer à risca. Porque uma pessoa que obedece 99%, ela é desobediente. Amém? Ela teve a sua casa restaurada como se nunca tivesse envelhecido. Como se o seu gado, nesses 7 anos, nunca tivesse morrido. Imagina, 7 anos de seca, 7 anos de fome. Os gados morreram, mas ela não perdeu nada, porque Deus apagou os 7 anos de guerra da vida daquela mulher. Deus quer te dar uma vida maravilhosa de bênção, de restituição, Deus. Nós estamos no 7º mês do ano, já no finalzinho dele. Falamos durante esses 7 meses sobre obediência, e a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então nesta noite o Senhor quer que você faça um ajuste na tua vida. Em que área você tem sido desobediente? Em que área você tem sido obediente? O que precisa mudar? O que precisa renovar? Deus, Ele quer te restituir, sabe? Ninguém verá, sabe? Nem a sombra dos dias das coisas ruins que você passou nos tempos de guerra, porque nem mesmo o Senhor se lembrará deles. Deus quer que você se coloque, sabe? Dizendo: olha, vai entrar o mês de agosto, o 8º mês, nós estamos muito perto, sabe? Mais 4 meses depois do mês de agosto para acabar o ano. E será que nós estamos realmente íntegros, como deve ser? Deus até respeita a tua opinião, mas a tua opinião, se ela não condiz com a palavra, a sua opinião é errada. Deus até conhece os nossos projetos,
Mas se nós não temos a oferta no altar, o projeto, quando vier, não haverá tempo de restituição.